Oi pessoal, tudo bem? Vamos para o vídeo 1 da semana de 5 de abril a 9 de abril. Vídeo esse que inaugura o bloco 3 de conteúdos do primeiro trimestre, esse bloco que trata da baixa idade média. Nessa semana, o nosso tema, o primeiro tema do bloco 3, as cruzadas, as famosas cruzadas, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, que talvez muitos de vocês já tenham visto em filme, lido em livros. É um tema que desperta muito interesse, muita curiosidade, e é sobre isso que a gente vai falar nessa semana. Para entender melhor as cruzadas, vamos começar lembrando um pouco da periodização da Idade Média. Então se lembra? No bloco 2 a gente estudou a Alta Idade Média. O que é a Alta Idade Média? É o período que vai da queda de Roma, no século V, até meados do século X, virada para o século XI. Aí vai depender de historiador para historiador. Mas é isso, é basicamente o auge da Idade Média. É o momento da formação das estruturas do modo de produção feudal. É ali que se estruturou e se enraizou, e se consolidou o modelo de servidão, a suzerania e vassalagem, a fragmentação política, os reinos fracos, todas aquelas características que a gente falou nas últimas semanas. Tudo isso acontece então durante a Alta Idade Média. E o que a gente chama de Baixa Idade Média? Esse período que vai aí do século X, século XI até o século XV. O que é isso? O que significa falar em Baixa Idade Média? Do mesmo jeito que falar em Baixo Império Romano significa falar no momento da crise do Império, falar em Baixa Idade Média significa isso, exatamente isso, falar no momento de crise, na longa crise do modo de produção feudal, do feudalismo, que se desenrola, que se estende aí, como eu disse, de meados do século X, século XI, até o século XV, mais precisamente 1453, que é a data que foi convencionada para ser aí a virada da Idade Média para a Idade Moderna. A Idade Moderna a gente só vai trabalhar no segundo trimestre. Muito bem. Então, o que a gente precisa entender a respeito dessa crise do modo de produção feudal? O que significa falar em crise do feudalismo? Antes de tudo, a gente precisa entender que a crise do feudalismo tem a ver com a própria dinâmica do feudalismo, que, tal como ela se estruturou, acabou privilegiando, acabou gerando, melhor dizendo, essa crise. A gente viu que na Alta Idade Média se estruturou um modelo, o modo de produção feudal, que era essencialmente rural, que as pessoas viviam no campo, portanto, no modelo econômico baseado na agricultura de subsistência. As trocas eram diretas entre os feudos, entre os servos. Os servos dependiam de viver naquela terra, mas essa terra pertence ao senhor feudal. O enorme poder que a igreja exercia sobre toda essa estrutura. Pois bem, a Alta Idade Média foi marcada, como a gente sabe, por uma série de conflitos. Depois da queda de Roma, até que a poeira baixasse, até que as coisas realmente se estabilizassem, demorou muito tempo, séculos. Os bárbaros, os diversos povos bárbaros que chegaram a partir antes mesmo da queda de Roma, mas que continuaram chegando e guerreando entre si durante os primeiros momentos da Alta Idade Média, provocaram um temor muito grande nas pessoas. Não é à toa que as cidades, por exemplo, se esvaziaram. As pessoas buscavam a proteção dos senhores feudais. Lembra que a gente viu que uma das funções, a função, melhor dizendo, a principal função do nobre é lutar por todos? Ele é o guerreiro. Quando a gente pensa naquela imagem do cavaleiro medieval montado com sua armadura e carregando sua espada em punho, a gente está pensando na figura do nobre. A grande massa de pessoas, os servos, os camponeses, precisam dessa proteção. Isso é muito revelador do quanto a Alta Idade Média é um período de conflitos, de confrontos, de guerras. Não é à toa que os castelos são protegidos daquele jeito bem protegido, com fossos d'água em volta.
Não é à toa que a militarização desses senhores feudais é uma coisa tão marcante na Idade Média. É um momento de guerra, é um momento de conflitos, é um momento de instabilidade. E mais, é um momento em que as pessoas vivem relativamente pouco, com condições bastante precárias, super exploradas pelos senhores feudais. A gente viu no texto, num dos textos do bloco 2. As pessoas viviam em casinhas muito humildes, de terra batida. Viviam em condições muito precárias. É uma tendência dos seres humanos não procriarem tanto em épocas de graves crises. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Saiu um estudo recentemente, agora, em janeiro de 2021, mostrando que durante o ano de pandemia, o número de partos no Brasil diminuiu 24%. As pessoas deixaram de, aquelas que planejavam ter filhos nesse período, diante do caos da pandemia, preferiram adiar os planos. É claro que tem gente que está tendo filho. É claro que muitas crianças nasceram nesse período. Mas estatisticamente o número diminuiu. Só que, conforme o tempo foi passando, mais e mais as pessoas passaram a se sentir confiantes, porque a situação foi melhorando, as guerras foram diminuindo, novas técnicas agrícolas permitiram uma maior produtividade, mais comida na mesa. Esse é um cenário propício para que as pessoas passem a fazer mais filhos. E a população europeia vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. No começo da baixa Idade Média, a população europeia está crescendo a níveis bastante significativos. E é aí que começa o problema. Quanto mais gente, mais bocas para se alimentar, mais dificuldades o sistema feudal tem de garantir que todas essas pessoas tenham acesso a tudo aquilo que é necessário para sobreviver. Começa a faltar comida, começa a haver mais disputa, inclusive entre os nobres. Chega uma hora que os senhores feudais precisam estabelecer regras do tipo: só o filho mais velho vai herdar o feudo, o primogênito. Os outros filhos, os mais jovens, precisam arrumar cargos na igreja, por exemplo. Bispos, cardeais, arcebispos, papa, eles são oriundos da nobreza. E cada vez mais. Porque a crise chega para todo mundo. E é exatamente nesse ponto que entram as cruzadas. O professor Jobson, que é aquele autor que a gente tem lido nas últimas semanas, ele diz o seguinte, em uma das passagens do livro dele, o que a gente usa. Se as cruzadas tivessem sido convocadas 100 anos antes, ninguém toparia participar. Mas no momento em que as cruzadas foram convocadas pelo Papa Urbano, em 1096, finzinho do século XI, portanto, tantas pessoas viviam uma condição de miséria absoluta que essas pessoas nem pestanejaram, nem pensaram duas vezes. Aderiram logo ao chamado do Papa e foram lá engrossar as filas dos exércitos cristãos que tinham por objetivo inicial reconquistar um território que é sagrado para os cristãos, mas que estava sob domínio dos muçulmanos. Eu estou falando da cidade de Jerusalém, lá no Oriente Médio. Foi esse o mote inicial das cruzadas. Foi esse o mote, foi por esse motivo que elas foram, que a primeira cruzada foi convocada. Só que depois vieram mais 7. São quase 200 anos de história de guerras, idas e vindas. Tem tréguas e depois tem avanços. São 8 cruzadas no total, ao longo de muito tempo. A primeira de todas tinha esse objetivo: vamos reconquistar Jerusalém. Vamos retomar o controle daquele território que é sagrado, que é o território onde Jesus Cristo nasceu, mas é sagrado também para os judeus, é sagrado também para os muçulmanos. Aliás, Jerusalém é até hoje palco de vários conflitos. Toda hora a ONU tem que ir lá intermediar algum conflito, porque de fato é um território sagrado para as 3 religiões que se originaram lá no Oriente Médio: o cristianismo,
o judaísmo e o islamismo. As cruzadas são como que uma consequência da grave crise que o feudalismo já vinha enfrentando. Os sinais de crise já estavam postos. Tinha muita gente, a população foi crescendo e o próprio sistema feudal chegou no seu limite, gente. Já não tinha mais como sustentar tanta gente. As cruzadas surgem assim, mais do que como uma guerra religiosa. É claro que esse é o pano de fundo. E é claro que esse talvez seja o único motivo para motivar de verdade as pessoas a se aventurarem numa guerra que elas nem sabem contra quem elas vão lutar, se elas vão sair vivas ou mortas, quantos dias, meses elas vão ter que viajar da Europa Ocidental até o Oriente Médio para enfrentar sabe-se lá quem. Então é claro que a motivação religiosa é o que vai incentivar essas pessoas, não há dúvidas quanto a isso. Mas você acha que se as pessoas estivessem vivendo uma vida boa, estivessem vivendo confortavelmente, com muita comida na mesa, elas vão atender a esse chamado? Tá bom, tem a motivação religiosa, as pessoas são extremamente religiosas na Idade Média, então uma parte sim, iria topar. Mas outra parte é falar, imagina, eu não, tô fora, não sei o que vai acontecer. Mas, se você tá com uma mão na frente e outra atrás, se você não tem nada o que perder, pelo contrário, você tá passando fome, passando necessidade, passando privações, você vai topar. Você vai engrossar as fileiras convocadas pelo Papa, lideradas por nobres. Agora, também não dá para fazer uma guerra contra os muçulmanos só com os nobres. Aí você precisa da massa, aquela massa de gente que passa a ser treinada para fazer guerra e para lutar contra os muçulmanos. Imagina a quantidade de gente que morre. E aí, inclusive, já entra uma outra discussão interessante aí. Essas pessoas que morrem, elas acabam, digamos, tirando um pouco dessa pressão sobre o sistema feudal. São menos bocas para alimentar. Mais do que isso, as novas terras conquistadas servem para também aliviar um pouco dessa pressão. Novas terras conquistadas, então essas pessoas podem ocupar essas novas terras, produzir mais riquezas. Algo que a Europa Ocidental já não estava mais dando conta. Então a guerra surge mesmo como um importante elemento para enfrentar essa grave crise que se abateu sobre a Europa nessa virada da Alta Idade Média para Baixa Idade Média. As cruzadas têm sim uma motivação religiosa. É o Papa Urbano que vai lá e faz um discurso e conclama as pessoas a irem lutar contra os infiéis, contra os muçulmanos. Porém, ela só foi possível, a adesão das pessoas só foi possível porque as pessoas já viviam uma situação terrível. O sistema feudal já estava em decadência. Nas próximas semanas, a gente vai ver quais foram as consequências das cruzadas. Como elas transformaram a realidade da Europa de forma muito profunda. E é por isso, inclusive, que a gente fala em Baixa Idade Média. Porque enquanto o sistema feudal lentamente vai declinando, algo novo vai surgindo no lugar, dialeticamente. Percebe? Feudalismo em declínio. E algo novo se moldando e se construindo no lugar do feudalismo. Vou dar um spoilerzinho, mas não vou explicar, vou deixar para as próximas semanas. Estou falando do capitalismo. É por isso que muitos historiadores usam inclusive essa expressão, pré-capitalismo, para se referir a esse período das cruzadas. É o momento em que o capitalismo vai começar devagarzinho a se formar, bem devagarzinho. E é bem diferente do capitalismo que a gente conhece hoje. Não existiam indústrias, por exemplo. Mas calma, isso é assunto para a gente tratar mais para frente. Nesse vídeo, o que tem de mais importante para a gente tratar é a Baixa Idade Média significa, falar em Baixa Idade Média significa falar em declínio do feudalismo, em crise do feudalismo. Essa crise começa pelas próprias dificuldades do sistema feudal. Pessoas estão se reproduzindo mais, tem mais gente na Europa, o crescimento populacional é robusto,
só que as pessoas não conseguem se sustentar dentro desse modelo econômico que se estruturou na Alta Idade Média. Está faltando comida. As cruzadas surgem como uma válvula de escape para que as pessoas possam, enfim, ter uma ocupação, sair dessa situação de miséria, enfrentar os muçulmanos, conquistar novos territórios e, de quebra, os que morrerem ainda ajudam a dar uma aliviada nessa pressão, né, que tem na Europa Ocidental em função da grave crise que o feudalismo está enfrentando. Em linhas gerais, era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Nas aulas síncronas a gente vai aprofundar essa discussão, vamos continuar fazendo as nossas leituras compartilhadas. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo, nas próximas aulas síncronas. Tchau, pessoal!